Vamos lá, gente. Meu nome é Érica Franca, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder divulgar esse vídeo, tá? Compartilhar com alguém ou se inscrever no meu canal, agradeço bastante. Então, mais um relato aqui que vou falar sobre duas situações que eu passei. Que, como eu falo com vocês, eu me lembro das coisas do passado, porque acho que eu estou num processo muito de rever as coisas que eu já passei no passado com paranormalidade, e isso está sendo extremamente elucidativo para mim, para pensar em todas as situações que a gente vive e tentar entender, né, que essa dinâmica da paranormalidade, para mim funciona assim, ó. O meu cérebro, talvez a minha pineal, tenha sido desperta. Por algum motivo que eu não sei, eu já nasci com a pineal desperta. Na minha família, tem pessoas que já tiveram isso. Meu bisavô, o pai da minha avó, era exatamente igual a mim. Ele era uma pessoa que tinha vidência e tinha mediunidade e mexia com ocultismo. O pai da minha avó era árabe, mouro, e casou com uma mulher que era alemã. A minha bisavó tinha 13 anos quando casou com ele e ele tinha 20 anos. E ele levou ela para o Brasil. Eles moravam na Alemanha. Ela largou a família na Alemanha e foi para o Brasil. E ele mexia com magia, era ocultista e tinha paranormalidade e era da maçonaria e da Rosa Cruz. Então, eu hoje acho que as coisas que eu tenho, eu herdei um pouco sanguíneo dele, porque essa paranormalidade era dele. E da família do meu avô materno também tem 3 mulheres que eram paranormais e que incorporavam espíritos, mas elas eram do kardecismo e elas incorporavam espíritos e recebiam espíritos. Kardecismo e Umbanda, né, vamos dizer assim. Uma era da Umbanda, porque incorporava caboclos e tal. Eu tenho mediunidade de corporação, eu incorporo quando eu não quero, assim. Eu incorporo quando eu não quero, pode acontecer. Mas eu não, no candomblé, no que eu acredito, na linha que eu tô ligada, que eu quieto, que eu não quero falar disso, mais do que isso, que eu não quero política, eu não vou entrar em política nesse canal, mas nem pensar. Mas na linha do Keto a gente não tem essa coisa de incorporação, não tem, isso não é uma coisa que é valorizado, não é uma coisa que eu busco, é uma coisa que se desenvolve. Não tem nada a ver com isso. Mas às vezes eu já tive milhões de situações de eu incorporar sem eu querer, né? O que para mim é uma coisa que eu não me pego em incorporação, não é uma... A minha mediunidade mesmo foi desenvolvida dentro da questão da clarividência e foi assim que eu me desenvolvi, tá? Agora, já aconteceu coisas estranhas comigo, como eu tô trazendo para vocês, por exemplo, já no Rio de Janeiro encontrar uma mulher que me abraçou na rua e falou: Érica, adorei ter ido na tua casa mês passado, adorei ter ido lá, tive com você e tal. Eu não me lembrava dela. Eu falei assim: mas você esteve na minha casa? Eu falei assim: tive mês passado, Érica. Tive a consulta lá, fiquei com você 2 horas e meia. E esse fato foi estranhíssimo, porque eu não me lembrava dessa mulher. E aí ela ficou meio chocada, que eu falei assim: vou ser sincera, não me lembro nada de você. Ela falou assim: mas eu tive na sua casa mês passado, encontrei com ela na rua. Eu fiquei na tua casa 2 horas e meia, e você não lembra de mim? Eu falei: não. Quer dizer, eu tenho certeza que já aconteceu comigo na minha casa, de eu atender pessoas e não ser eu, ser uma incorporação de espírito. Bom, gente, meu caminho todo no candomblé, mas assim, depois de um período, mas assim,
Eu não controlo isso, entende? Eu acabei acontecendo. Pode acontecer de eu estar atendendo alguém e ficar meio incorporado e não perceber. Eu acho que minha incorporação é meio inconsciente, porque eu não sabia o que tinha acontecido, não me lembrava dessa pessoa. Ela pagou a consulta e ficou na minha casa. Eu juro por Deus que eu não me lembrava nem da cara da pessoa. E faltava, fazia 4 semanas que eu tinha encontrado com ela. Então acontece muito isso de quando eu atendi em casa, as pessoas às vezes iam na minha casa, eu não sabia, não lembrava. Isso é uma coisa apavorante, né? Mas acontece isso comigo. Outra coisa que acontece comigo algumas vezes, eu atender a pessoa e quando eu começar a ver as coisas da pessoa, eu já sabia tudo sem nem abrir o tarô. E já aconteceu isso comigo umas, sei lá, umas 8 vezes na minha vida. Eu vou atender a pessoa e eu nem abri o tarô. Eu nem peguei, eu já sei tudo da pessoa, sem eu nunca ter falado com a pessoa, mas sem nunca ter visto nada. Aí eu falei, cara, como que pode isso, cara? Teve uma mulher que eu atendi online que eu falei pra ela, vem cá, você não é o caso que o teu marido suicidou, que você tem um filho e que você, isso, trabalha na área médica, blá, 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 blá. A mulher chegou pra mim e falou assim, mas cara, eu nunca fiz consulta com você, Érica. Primeira vez eu falei, mas eu já conheço o seu caso. Eu já sei tudo teu. Aí comecei a falar as coisas pra ela e a mulher ficou chocada porque eu não joguei tarô, entendeu? E eu nem sabia como eu sabia. Aí, gente, eu não sei, eu acho que acontece comigo uma coisa. Eu não sou maluca, eu pago conta, mas eu acho que minha mediunidade, de tanto que eu jogo carta, de tanto que eu fui do candomblé, de que eu participei dessas ordens aí, ocultistas antes. Bom, já tomei ayahuasca há 2 anos, mas não é minha praia. Não é minha praia, entendeu? De jeito algum. Mas assim, respeito, mas não quero. Respeito profundamente, mas. Não é minha praia. E. Mas eu acho que eu já tive contato com a pessoa antes de eu atender, dormindo. Eu penso assim, é isso que eu acho. Eu dormindo, eu vou em alguma dimensão que a pessoa tá, me relaciono com ela, falo com ela, vejo as coisas dela, e na hora que eu vou atender, algumas vezes aconteceu, de eu já saber tudo da pessoa sem nem jogar carta. Eu falo, peraí, não preciso nem abrir a carta, que eu já sei tudo aqui. Aí já falei pra. Mas assim, eu tinha a sensação de que já tinha conversado com a pessoa, que já conhecia a pessoa, que eu sabia tudo da pessoa. Então eu acho que isso pode ter acontecido comigo em sonho. E uma coisa complicada quando você começa a mexer com oráculo, seja tarô, astrologia. Eu acho que assim, tarô, oráculo, tarô, astrologia, né? Que é o que é o mais comum, né? E baralho. É o mais comum que as pessoas mexem. Você começa a mexer com isso, você começa a lidar com isso, gente, parece que o negócio, sabe, aumenta e vai gradativamente aumentando. E é realmente. Você tem que procurar alguma coisa espiritual, cara. Ou você vai pro budismo, você vai. Mesmo que seja contrário, né? Budismo não tem nada a ver com oráculo, né? Mas que seja para você se segurar, entendeu? Porque você vai começar a lidar com coisas que, cara, não vai ser fácil. Porque você vai começar a abrir um canal e começar a ter sensações e esse negócio vai aumentando. Quanto mais você lida. Então você tem que se preparar para lidar com essa situação. Não é brincadeira. É sério o negócio. Tem charlatão. Cara, o charlatão, ele morre quando? Quando que ele vai morrer? Porque ele tá brincando com coisa seríssima. Ele não vai durar muito tempo. Ele vai levar uma lambada, que ele vai se arrebentar, que ele vai ficar doente, ele vai parar, vai pra miséria, entendeu? Porque brincar com orixá, brincar com carta, brincar com astrologia, brincar com essas coisas, vai brincar. Brinca e leva e se arrebenta. Eu não quero nem ver o estrago que vai ser, porque eu tenho certeza que vai ter estrago, porque vai mexer, brincar com o sagrado, falar de entrar uma coisa que Jung mostra, entrar no interior de uma pessoa, entrar no inconsciente de uma pessoa, entrar no jogo de uma pessoa, entrar no mapa de uma pessoa,
fazer massagem numa pessoa, que seja massagem, fazer barra de acesso numa pessoa, tetra healing numa pessoa, ou você vai ali para desejar o melhor para a pessoa e para dar o melhor de si, ou você não faz. Porque isso, você vai pro buraco. Pô, eu não acho assim, eu não tenho nenhum medo de charlatão, porque o charlatão é o primeiro a se arrebentar, é o primeiro a se afundar. Mas eu trouxe para vocês aqui uma vidente, que é uma grande vidente e é mau caráter. Aí não é charlatão, é gente que tem poder e é mau caráter. Mas também se arrebenta, gente. Se arrebenta. E as pessoas percebem. As pessoas percebem que aquela pessoa tá jogando, tá brincando, tá manipulando. Gente, a pessoa que manipula, ela manipula por um tempo. Depois, quem tá do lado, com mais de 30 anos de idade, vai começar a perceber, entendeu? Porque dá para saber que a pessoa está manipulando. A maneira como ela lida com as pessoas, a maneira como ela se relaciona, autoritarismo, invasão, afirmação, ameaça, agressão, isso aí é gente que manipula. Não vai muito longe, esse pessoal não vai muito longe. Eu acho que a partir de você estar jogando carta para alguém, ou abrindo tarô para alguém, ou sendo terapeuta, ou botando a mão na cabeça de uma pessoa com barra de acesso, fazendo constelação, você tem que desejar o melhor para os outros. Senão é melhor não mexer com essas coisas. Não mexe, porque vai dar problema. Pior ainda, pai de santo, que é mau caráter. Coitado. Vai se arrebentar todo, entendeu? Vai com certeza, porque brincar com essas deidades, com essas forças, mesmo o evangélico que é charlatão, que é mau caráter, vai se arrebentar, porque está usando o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão também é se arrebentar. Se arrebenta com certeza. Então, eu queria comentar esse fato, que realmente aconteceu comigo, de quando atender pessoas, já saber tudo da pessoa. Eu acho que eu dormi, encontrei com a pessoa em sonho, e quando encontrei, aconteceu isso. E quanto mais você mexe com essas coisas, mais você vai abrindo o canal. E meu momento, realmente, acho que eu já abri meu canal, não sei, talvez o máximo que alguém pudesse ter aberto. Eu acho que mais do que isso, só se eu buscar a santidade, o celibatarismo, a iluminação. Que eu tô quase indo para esse lado, porque não tem como ir mais do que isso. Mais do que isso, assim, eu acho que hoje eu tenho conhecimento de que existem energias grandes, deidades grandes, energias altas, luzes imensas, e a gente não quer conviver com trevas. A gente não quer viver na escuridão, gente. A gente tem que buscar a transformação, a mudança e a melhora. Nesse sentido, entendeu? Porque senão não faz sentido nenhum mexer com essas coisas. E o caso que eu ia trazer para vocês é de uma casa que eu fui na casa de uma pessoa que estava com um problema de saúde muito sério, blá blá blá, cheio de problema, e eu fui jogar carta. E ele pediu para ir na casa dele porque ele estava doente. Então eu fui jogar carta na casa da pessoa, era no Rio de Janeiro, aceitei, eu fui. Nesse caso eu fui, eu não faço isso, não faço mesmo. Mas é um caso em 1 milhão, entendeu? Que eu não faço. Eu fui na casa da pessoa, joguei carta pra pessoa. Só que quando eu fui andar no corredor, que eu fui beber uma água na cozinha, eu joguei no quarto dele. Ele estava doente, estava a mulher dele lá, numa casa grande, apartamento grande. Quando eu passei pelo corredor, eu senti uma coisa horrível no quarto do filho deles. Tinha um menino lá que tinha 9 anos de idade. Eu passei pelo quarto do garoto, eu senti uma coisa horrível, horrível. E eu cheguei para a mãe do garoto, fui lá e falei, quero falar um negócio para você. Tem um negócio aqui no quarto do teu filho que eu vou meter a mão e vou tirar. O que é? Eu vou te mostrar. Levei, abri o quarto. O garoto estava sentado na escrivania. Vai ser umas 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Eu levantei o travesseiro e tinha uma faca enorme. Eu falei, você sabia que tinha essa faca aqui? Aí a mãe falou assim para mim, não sabia que ele guardava a faca debaixo do travesseiro. Falei, tá aqui a faca. Eu vou falar uma coisa, esse menino, ele tá querendo pegar essa faca e esfaquear a irmã dele. Ele tá tramando isso. Eu quero falar com ele. Aí chamei o garoto e falei assim, essa faca aqui é pra você esfaquear a tua irmã? O garoto ficou descontrolado.
Eu falei, olha só, falei pra mãe dele, esse menino tá com um problema seríssimo de obsessão. Não é ele que tá fazendo isso, ele não é nem psicopata. Porque ele poderia ser um psicopata, né? Pra pegar uma faca pra matar a irmã é psicopata. Só que nesse caso, eu falei pra mãe dele, ele tem obsessão e precisa fazer um afastamento dos obsessores, porque ele tá com ideias de assassinato. Isso é paranoia de assassinato. Poderia ser considerado um problema psiquiátrico, mas só que eu acho que é um problema totalmente espiritual. Ele está totalmente tomado por uma energia espiritual e tem que fazer um trabalho em cima dele. Bom, você pode procurar uma pessoa para fazer, você pode resolver de qualquer maneira que você quiser, mas acontece que tem que fazer alguma coisa com esse garoto. Porque aí eu tirei a faca, o garoto ficou meio assim confuso, ele parecia que estava dominado por mortos negativos. Falei com a mãe dele, atendi o marido dela, vi tudo dele, mas eu falei, o problema aqui é esse menino aqui. Se ele não for trabalhado, ele vai matar a irmã dele, vai matar alguém aqui nessa casa. E é um problema espiritual. Avisei, ela tomou as providências dela, fez as coisas dela. E o que eu ia falar pra vocês é que nesse caso que aconteceu, ele não era psicopata. Ele estava obsediado. Então, assim, eu acredito que alguns casos de criminalidade são médiuns obsediados que estão possuídos. Alguns casos de criminalidade são isso. E teve um caso de uma amiga minha, que eu nem tomei partido imediatamente, de uma amiga minha, mas era muito amiga dela, que ela me contou que a mulher era uma pessoa ótima, excelente, estava super bem, só que ela estava com problemas espirituais. E ela andava com um pouco de depressão, mas era uma pessoa que tinha uma sanidade mental, uma pessoa que aparentemente é uma pessoa normal. Só que um dia ela se auto-esfaqueou e se jogou da janela. Aí essa minha amiga falou pra mim que tem certeza que essa situação foi espiritual, que ela estava desequilibrada espiritualmente, que ela estava com problemas espirituais. Porque ela não tinha quadro de doença mental, de psicose, de esquizofrenia, de bipolaridade, nem de borderline que pudesse levar a isso. Ela era uma pessoa que não tinha esse quadro, mas teve momentos ruins, emocionais e espirituais, e ela falou para essa amiga dela que ela achava que estava com atormentação espiritual. Estava vendo vultos em casa, sentindo coisas. E que nem esse menino. Então, eu acho que tem alguns casos de suicídio e de crime que é totalmente espiritual. Que não é uma coisa assim, o cara se suicidou porque ele era só deprimido. Teve um momento de angústia, mas tinha um problema espiritual e isso levou a pessoa a suicidar. Era o caso dessa amiga, dessa pessoa bem próxima a mim, que não tinha problema mental porque ela convivia com ela há mais de 10 anos. Não era esse o problema dela. E desse menino, que era filho dessa mulher que eu atendi lá, o marido dela na casa dela, que não era psicopata, eu não senti ele psicopata. Quando eu olhei para ele, eu senti ele atormentado, confuso e completamente dominado por um espírito, um egum, mortos. Eu vi isso. Só que foi um caso grave espiritual, que se ela não corresse atrás, o garoto ia matar a irmã. E já estava com a faca embaixo do travesseiro. Assim, chama atenção, né, gente, que esse lado espiritual é uma coisa séria, né? A pessoa que abandona completamente isso e vive só para dinheiro, comida, sexo e pagar conta, o ideal é ter um pouco isso, alimentar um pouco esse lado espiritual, com oração, lendo algum livro, se informando, tendo algum trabalho mental sobre isso, mas de alguma forma ter algum trabalho espiritual mínimo que faça. Porque às vezes a energia espiritual ela toma uma forma. O outro lado, os eguns, os mortos, as outras dimensões, elas podem ter um poder enorme na dimensão da matéria. Em algum momento elas podem entrar e fazer um trabalho negativo, ruim.
Então tem que ter uma transformação, tem que ter algum processo de luz, de transformação, de mudança. A gente tem que buscar isso. Pelo menos assim, na minha ligação com o candomblé, tá o tempo todo buscando isso. Luz, transformação, mudança. Luz, transformação, mudança. O tempo todo. O tempo todo. Todo momento. Toda semana. O tempo todo. Como isso é necessário. Às vezes as pessoas não têm tempo, né? As pessoas também trabalham 9, 10 horas por dia e não tem tempo para isso. Então elas têm que separar, sei lá, meia hora, 40 minutos de oração, 20 minutos para orar, entendeu? 15 minutos que der, entendeu? Para conectar, para ter uma conexão. Acender uma vela para o anjo da guarda, fazer uma oração, ler um livro espiritualizado, ler um livro espiritualista, pensar em coisas espirituais, pensar em coisas maiores, ter um pensamento mais alto. Tem que trabalhar isso de alguma forma, meditar, estar perto da natureza, orar na natureza. Tem que buscar isso de alguma forma. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar e continuar com os relatos aí com vocês. Muito obrigada.